quais são as vantagens e as desvantagens de investir no fundo imobiliário GALG11, fundo imobiliário aí do setor de logística que está sendo negociado com base 10, ou seja, próximos dos R$ 10 ali. Eu já te adianto que tem uma parte complicadinha nesse fundo e como vocês gostam muito desses fundos que custam em próximos de R$ 10, eu resolvi trazer para mostrar para vocês. Se você ainda não me conhece, seja muito bem-vindo! Eu sou a Mari e, como de costume por aqui, a gente vai direto na fonte, que são os relatórios gerenciais. Então vamos lá! Mari, como é que baixa os relatórios gerenciais? Eu gosto de olhar aqui no site do Funder Explorer, tá? Você consegue olhar no Status Invest, você consegue olhar em outros sites como o Clube dos FIIs, e também dentro do próprio site do fundo. Nesse caso aqui, eu já me acostumei a usar o Funder Explorer, então eu vou pesquisar por ele. Vou colocar o nome aqui do GALG11 e não tem segredo nenhum, tá? A gente vem aqui e já dá algumas informações pra gente, que ele está sendo negociado abaixo do que ele realmente vale e que o preço justo dele, baseado no patrimônio, é R$10,16. E aqui nos dividendos, a gente tem que dar uma olhadinha que em alguns momentos, normalmente em novembro e junho, ao invés dele pagar talvez um pouco mais, ele paga menos. Porque lembra que os fundos imobiliários, eles podem reter ali durante um semestre um percentualzinho em caixa. Depois eles têm que distribuir 95% para os investidores. Então, normalmente, no final de novembro, ali, dezembro no máximo, ou finalzinho ali de junho para julho, eles tendem a pagar um pouco mais. E nesse caso aqui ele está pagando um pouco menos. Ó, média de 8 centavos por mês, mas em novembro e em julho ele pagou só 1 centavo. A gente pode ver também por que isso aconteceu. Mas, de maneira geral, ele pagou aqui pouco mais de 9% no ano. Então, não tá algo muito ruim, não. Só que ele é um fundo recente, tá? Ele entrou aí em outubro de 2020. E vamos lá baixar os relatórios. Tem 6 ativos. Vamos dar uma olhadinha no último relatório dele aqui, relatório do mês 10. Esse fundo imobiliário ele é gerido aqui pela Guardian Gestora. Ela é uma gestora relativamente nova, podemos dizer. Ele tem uma taxa de performance de 20% sobre o que exceder o benchmark. E o que é esse benchmark? É dar de rendimento ali o valor do IPCA mais 6% ao ano. Então a gente tem que ficar de olho nisso aqui. Se está cobrando uma taxa de performance dentro aqui, igual realmente está a maioria, a taxa voltada para isso aqui, ok. Se estão cobrando uma taxa muito acima do que a maioria, já não faz tanto sentido, mas aqui está na média, tá? Só mostrando aqui para vocês mesmo. Tá com 0% de vacância, isso é ótimo. Tem 6 imóveis, não tem abaixo de 5, que é aquele nosso critériozinho básico. E também tem uma liquidez interessante. Aqui a gente tem os comentários do gestor e aqui ele já explica que ele fez uma venda e já explica tudo aqui sobre essa operação, ó. O valor da compra, o valor da venda, qual que foi o retorno nesses últimos 2 anos. Aqui ele dá a TIR, que é baseado até nos próximos ganhos que a gente ia ter, se realmente faria sentido vender esse imóvel. Ele fala que vale e que a gente está tendo um ganho aqui de 18%. Então isso daí vai entrar ainda para quem já é investidor do GALG11 e vamos dar uma olhadinha aqui em alguns pontos específicos. Primeiro, ele tem 100% dos contratos deles de forma atípica, ou seja, prazos aqui praticamente de 10 anos, prazos maiores. Qual que é o problema disso daqui? É muito bom, porque você mantém o inquilino ali naquele imóvel durante muito tempo e coloca uma multa para que, caso ele saia, ele pense 2 vezes, até mais, e não saia dali, né? Então você tem um contrato amarradinho. Mas qual que é o ponto aqui? Se você tem 100% de contratos atípicos, talvez você perca algumas oportunidades ali de ganhar um pouquinho mais de outros inquilinos. Só que isso daqui é muito bom porque mantém o fundo estável. Então, assim, só mostrando os 2 lados da moeda, tá? Ele tá distribuído aqui, ele mostra a distribuição geográfica, porque como ele é um fundo de logística, faz muito sentido que ele esteja em pontos estratégicos. Então, ele fala que, olha, a gente tá no sul, a gente tá aqui em São Paulo, a gente tá distribuído em vários estados aqui. Ele mostra que a distribuição de receita por ativo, ou seja, levando em consideração os imóveis ali, o maior percentual é 39%. Ele mostra isso aqui bonitinho, mostra os reajustes dos aluguéis, que tem alguns aí para serem reajustados mais próximos.
O interessante é que ele dá isso daqui bem detalhado, é difícil a gente encontrar isso nos relatórios, ó, data do término, 2027, coloca a data bonitinha aqui, 2037, 2031, 2027, ele coloca tudo bonitinho aqui pra gente. Perfil da dívida. A maioria dos fundos coloca alavancagem, aqui ele já traduz para o investidor, um ponto positivo aqui também, ó. Como que é essa dívida que o fundo tem? Os fundos imobiliários, eles não podem ter dívidas assim do nada, mas eles podem se alavancar, que é o quê? Pegar os rendimentos que eles vão ter ainda, baseado nos contratos que ele tem com os inquilinos ali, chegar no banco e falar assim, me adianta esse valor aqui? E com esse valor que ele adianta, ele investe em novos imóveis, ele faz uma reforma de um imóvel para ganhar um rendimento maior ali no aluguel. Então, tem essas possibilidades aí. E aí, ele traz aqui a projeção do saldo devedor. Então, em 2022, ele quer pagar um pouco mais ali, vai trazendo isso pra gente. E ele mostra aqui, ó, 36% do fundo é só dívida. Então, levando o patrimônio do fundo ali, 36% está comprometido com essa dívida. É uma dívida extremamente alta. Porém, temos uma coisa aqui muito importante. Olha aqui, ó. Todos os CRIs, que são essas dívidas que ele colocou ali, são relacionadas com o IPCA, 100% delas estão atreladas à inflação. Porém, o prazo dos CRIs são iguais aos contratos de locação. Ou seja, ele deixou tudo bem amarradinho, essa dívida bem amarradinha para que, como os contratos são de prazos muito longos, os inquilinos não têm intenção de sair daqueles imóveis, ele colocou uma dívida atrelada a esses contratos. Então, a possibilidade dele ter que, sei lá, ficar desesperado procurando dinheiro para pagar essa dívida, basicamente não existe. A não ser que os inquilinos comecem a deixar de pagar, alguma coisa muito aleatória venha acontecer. Mas isso daqui traz uma segurança maior para o investidor. Agora aqui ele vem e mostra aqui pra gente o imóvel, mostra a área alocada, mostra o prazo que ainda falta para vencer tudo aquilo ali, fala um pouquinho sobre o inquilino, fala sobre um pouquinho sobre o imóvel em si, que ele é AAA, ou seja, qualidade ali superior. Mostra tudo bonitinho aqui, tanto sobre o imóvel, sobre quanto o inquilino. Isso aqui eu achei muito interessante, tá? Aqui mostra também os imóveis, quem são os inquilinos, mais que a qualidade do imóvel, qualidade do crédito aqui também, que é para esse inquilino aqui. Mostra tudo isso bonitinho. Então, todos eles estão atrelados a isso daqui. Ele tem cozinhas industriais, tem galpões logísticos. Então, isso daqui faz com que os inquilinos que querem um imóvel muito específico, eles consigam encontrar ali. Por isso, esse tempo de contrato tão maior. E aqui um ponto interessante é que os contratos são de prazos muito grandes, certo? Certo. Só que, e se o inquilino falar, não, vou sair, apesar desse contrato ser por 10 anos, eu vou sair aqui com 2 anos. O que acontece? Alguns fundos imobiliários cobram uma multa aí de 3 meses do valor do aluguel, ou 6 meses do valor do aluguel. E isso deixa o investidor um pouco preocupado, porque o contrato é muito grande e a multa seria ali só 3 vezes o aluguel. Então, o que ele faz? Ele vai lá e coloca uma multa de 100% do valor do contrato. Ou seja, o inquilino não vai querer sair dali. E ele é um fundo imobiliário que fez um desdobramento recente. O que significa isso? Ele tinha uma cota mais ou menos a R$100, chegou nos investidores e falou assim, galera, eu tô querendo fazer um desdobramento aqui, vocês aceitam? O pessoal votou, aceitou, e aí quem tinha uma cota passou a ter 10 cotas, ou seja, uma cota a R$100 virou 10 cotas a R$10. No final, é a mesma coisa. Mas você passou a ter as cotas ali num valor menorzinho. Então, muita gente achou que o fundo tinha se desvalorizado de 100 para 10. Então, ele teve uma queda aí muito forte, muito por conta disso, porque muitos investidores não entenderam por que ele caiu tanto, e aí agora ele está se retomando. Por isso que ele está com P sobre VP um pouquinho abaixo, e porque o mercado também está preferindo um pouco hoje a renda fixa ao invés dos fundos imobiliários, por conta que a renda fixa está pagando muito bem. E aí tem muita gente que fala assim, Mari, e a gestora? Como é que eu avalio o gestor? Como é que eu avalio a gestora? Então vamos colocar aqui, gestor do GALG 11. Vamos entrar aqui nesse primeiro, e aqui a gente já está dentro da própria gestora. Então ele vai mostrar aqui os portfólios dos imóveis, os relatórios gerenciais, os documentos, o resultado do fundo. Lembra que eu falei para vocês que a gente poderia ir dentro do site do próprio fundo e baixar os relatórios gerenciais? É justamente aqui, ó.
Se a gente quisesse pegar aqui do mês 11, ó, a gente conseguiria todos os relatórios de todos os tempos, tá? Se você quiser saber um pouco mais da gestora, você só vem aqui em gestora institucional e aqui vai falar, olha, a gente tem 350 milhões em recebíveis, a gente tem 1 bilhão sobre gestão, a gente tem aqui, ó, você consegue ver em fundos, quem são os fundos que essa gestora tem. Ela tem o GALG 11 e o Game 11 também, que é um fundo aí de recebíveis, de CRIs que a gente fala. Então, tudo isso aqui te dá apoio para você pesquisar sobre a gestão, como que foram os resultados que ela foram trazendo, avaliando todos esses documentos aqui, bem rapidinho, caso você queira, olhando o relatório, olhando o histórico de emissões, caso você queira. Isso você também consegue no Suno Emissões, que é esse site aqui. Eu vou até deixar o link para vocês na descrição. Então você consegue ver os fundos imobiliários, você consegue pesquisar, ver se está alguma emissão em andamento, como que tá todo o processo dessa emissão, você consegue avaliar por aqui, entendeu? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vou deixar o link de tudo na descrição. Se inscreve para não perder mais conteúdos por aqui e eu espero você no próximo vídeo aqui do canal. Tchau!